Toda vez que a gente aprende uma nova tecnologia, é muito importante que a gente entenda o porquê que aquela tecnologia existe, quais são os problemas que ela resolve, para que a gente vai aprender aquela tecnologia e onde que essa tecnologia se encaixa na nossa carreira. E esse vídeo foi feito exatamente para isso, para dar uma introdução ao HTML e ao CSS e para que você entenda onde que essa tecnologia vai se encaixar aí na sua carreira. Meu nome é Matheus Faustino e você está em O Codador. Então, nesse vídeo a gente vai aprender como que a web funciona e como que funciona o fluxo de desenvolvimento de um site. Primeiramente, para a gente entender sobre o HTML e CSS, para que essas tecnologias funcionam, temos que responder a pergunta como que a web funciona. Para isso, eu trouxe aqui o nosso personagem, o Jubileu, e o Jubileu é um grande fã de páginas de fofoca e ele gosta de pesquisar sobre as fofocas da internet. Para isso, ele utiliza um navegador. E esse navegador a gente também chama no jargão de cliente ou client. E toda vez que o Jubileu ele acessa uma página de fofoca, o que acontece por debaixo dos panos? Por debaixo dos panos, ele está fazendo nada mais nada menos que uma requisição para um servidor. Porque a página de fofoca da qual ele é fã está hospedada na nuvem. E a nuvem, o que a gente chama de nuvem, é nada mais nada menos que um servidor web. Dentro desse servidor você vai ter vários arquivos, vários documentos, você vai ter bancos de dados. Um desses arquivos é um documento que a gente chama de HTML ou simplesmente página web. Nesse servidor ele vai fazer uma cópia desse documento e vai enviar novamente para o Jubileu através do navegador. E então o Jubileu vai ter acesso à sua página de fofoca favorita. Isso é uma forma bem simplificada e por motivos didáticos eu chamei essa página aqui de HTML. E de fato você tem HTML nas páginas web, só que existem outras tecnologias envolvidas nesse processo. Então, por exemplo, nós temos o HTML, como mencionado, temos CSS e JavaScript. Cada uma dessas tecnologias, elas têm uma funcionalidade na internet. Elas têm uma funcionalidade nesse processo de visualização de páginas na web. Então, por exemplo, o HTML é uma tecnologia de marcação. Só lembrando, e é muito importante frisar, HTML não é uma linguagem de programação, ela é uma linguagem de marcação. Por que é uma linguagem de marcação? Porque o HTML ele vai marcar as partes do website. Fazendo uma analogia com o corpo humano, é como se o HTML fosse um esqueleto do site. Porque é através do esqueleto que a gente vai identificar as partes do corpo, ou nesse caso, as partes da página web. Então é através do HTML que a gente vai diferenciar, por exemplo, um parágrafo de um título, ou uma tabela, ou um botão, ou um formulário. O HTML marca essas partes da web. Se o HTML é o esqueleto, o CSS eu diria que é como se fosse a pele da web. Porque é o CSS que vai dar estilo ao HTML. Então, se você consegue estruturar uma página web com HTML, com o CSS você consegue dar um estilo para essa página. Então, é através do CSS que a gente coloca, por exemplo, cores, estilos de fontes, tamanhos de fontes, bordas, formatos e tudo mais. Tudo que diz respeito a estilo é feito através do CSS, que mais uma vez não é uma linguagem de programação, é uma linguagem de estilo. E a linguagem de programação que a gente utiliza no navegador, nesse processo da web, é o JavaScript.
O JavaScript é o que faz a página ficar dinâmica. É com o JavaScript, por exemplo, que eu dou uma reação a um botão. Então, quando o usuário clica no botão, vai abrir um modal. Essa mágica, entre aspas, vai acontecer através da linguagem de programação. E a linguagem de programação que roda no navegador, no lado do cliente, no lado do cliente, é o JavaScript. Mas quando você for trabalhar no mercado, você provavelmente vai fazer parte de uma equipe. E essa equipe, ela é uma equipe multidisciplinar. Vão ter vários profissionais de diversas áreas. Eu gostaria de mostrar aqui um dos possíveis fluxos de desenvolvimento, uma das possíveis formações de equipes que a gente vai ter no desenvolvimento de um website. Então, por exemplo, primeiramente a gente vai ter uma equipe de negócios. A equipe de negócios, ela é responsável por idealizar aquele produto, aquele negócio. Então, por exemplo, se a gente quer construir uma loja virtual, é a área de negócios, por exemplo, que vai idealizar o público-alvo. É ela que vai criar a parte de marketing, a parte de branding, a parte financeira, a viabilidade do negócio. É a área de negócios que vai fazer o plano de negócios. Então, tudo que diz respeito à parte de negócios é feito por essa equipe. A equipe de negócios vai passar as ideias para um analista de requisitos. E esse analista de requisitos, ele vai pegar todas as ideias da equipe de negócio e vai transformar no que a gente chama de história do usuário. História do usuário nada mais é do que uma história que vai contar como que o usuário vai usar aquele site, aquele aplicativo. Então lá vai dizer, por exemplo, que o usuário vai acessar uma página de login, vai colocar seus dados, vai se logar, depois ele vai ter diversos departamentos. A parte de requisitos, ela vai transformar algo que é abstrato nos negócios para algo um pouco mais concreto. E aí vai ter uma outra equipe, que é a equipe de UX ou UI Design. UX significa User Experience ou experiência do usuário. E UI significa User Interface ou interface do usuário. A pessoa ou a equipe de design vai pegar os requisitos, vai pegar cada funcionalidade e vai transformar em um protótipo. Protótipo nada mais é do que o desenho do site. E ele vai fazer isso utilizando algumas ferramentas como Figma, Photoshop. O design ele não trabalha ainda com código, pelo menos não em essência. Porque quem vai fazer esse código vai ser o profissional, a profissional ou a equipe de front-end. A equipe de front-end será responsável por pegar o protótipo que a equipe de design fez e transformar isso em código para que possa ser viabilizado essa interface, esse site e tudo mais. O back-end também transforma as funcionalidades em código. Mas a diferença entre o back-end e o front-end vai estar na parte onde eles vão atuar. Então, por exemplo, nessa historinha aqui, a gente tem um lado que é o lado do cliente, que é o lado do navegador, e a gente tem a parte que é o lado do servidor. Enquanto que o front-end funciona no navegador, as tecnologias de front-end funcionam no navegador, as tecnologias de back-end funcionam no servidor, no lado do servidor. É a equipe de back-end, por exemplo, que vai transformar as funcionalidades em algo mais próximos do banco de dados. E a equipe de front-end vai pegar as funcionalidades e transformar em algo mais visível. O perfil do profissional de front-end é aquele perfil que gosta de algo mais visual, sabe? Tipo, que gosta de botar a mão no código, depois ver visualmente como aquele código funciona. Já o perfil do back-end é aquela pessoa que gosta de coisas mais analíticas, um pouco mais matemáticas, gosta de analisar dados, é um pouco mais fria. Então, para a gente exemplificar essa relação entre o front-end e o back-end, imagina que um formulário de login, que é muito comum. Aqui no formulário de login, o usuário vai digitar seu e-mail e sua senha. Essa parte de interface que você está vendo, onde vai ter o logotipo, o formulário, o botão, outras ações, outros botões, você vai ter uma estilização, uma sombra, aqui um modalzinho. Tudo isso é feito pelo profissional de front-end, essa parte mais visual.
Só que assim que o usuário digita seu e-mail, digita sua senha e clica em entrar, vai acontecer aquela mesma coisa que a gente viu lá na história do Jubileu. Ou seja, os dados, o meu login e senha, vai através de uma requisição para o servidor. E lá no servidor haverão tecnologias de back-end, que eles pegarão esses dados e verificarão no banco de dados se tudo está nos conformes. Ele vai olhar no banco de dados se aquele e-mail está cadastrado, ele vai olhar no banco de dados se aquela senha que o usuário digitou condiz com a senha relacionada àquele e-mail. Caso tudo esteja dando sucesso, o back-end vai retornar uma mensagem positiva para o front-end e será reencaminhado para outra página, que é a página de dashboard ou a página onde o usuário já estará logado. Caso contrário, ele enviará uma mensagem de erro novamente para o front-end, onde será tratado pelo front-end. Então, nós temos aqui tecnologias de front-end e back-end, e é aqui, no front-end principalmente, que a gente vai usar tecnologias como HTML, CSS e o JavaScript. Profissionais de front-end vão utilizar essas tecnologias. A gente também tem uma outra área que era a área de infraestrutura. A infraestrutura ela será responsável por pegar o código do front-end e do back-end e colocá-lo em produção. Existe uma cultura que, na verdade, acabou se tornando um cargo em empresas chamada DevOps, que é, digamos, um meio-campo entre a equipe de desenvolvimento e a equipe de infraestruturas. O DevOps ele vai ele vai utilizar tecnologias para automatizar o processo de publicação de um site, o que a gente chama de deploy, ou seja, publicação de um site. É no front-end que a gente utiliza HTML, CSS e JavaScript. Lembrando, o HTML será o esqueleto do nosso site, o CSS será a parte de estilos e o JavaScript será a parte de interação do site. É o JavaScript que vai fazer a mágica no front-end aparecer. Então, obviamente, se você quiser seguir a carreira de front-end, você muito provavelmente, aliás, isso é um requisito, você vai ter que aprender HTML, CSS e JavaScript, certo? Aí você pode estar pensando, então se eu escolher o back-end, eu não vou precisar utilizar HTML, CSS e JavaScript. Muita calma nessa hora, jovem Padawan. Hoje em dia, essas duas áreas, front-end e back-end, elas estão cada vez mais próximas no sentido de o profissional de back-end ele vai ter que interagir com tecnologias de front-end. E vice-versa, o front-end, por vezes, vai ter que interagir com coisas do back-end. Então é interessante que o profissional de back-end ele também entenda, pelo menos, como funcionam tecnologias de front-end. O back-end developer ele não vai necessariamente virar um especialista em tecnologias de front-end, mas é muito importante que ele entenda como funciona e, de preferência, que ele saiba fazer telas em HTML, CSS e JavaScript. A gente tem frameworks, por exemplo, como Laravel, Spring, o Django, que no próprio framework ele é o que a gente chama de monolito. Então ele vai ter parte lá que é a parte do back-end e ele vai ter uma parte lá que é a parte do front-end. Então, se você quer ser um especialista em um framework desse, por exemplo, é importante que você entenda sobre back-end e também sobre front-end. Resumindo, em resumo da ópera, nós podemos dizer que é importante para ambos os profissionais de front-end e back-end entender como funciona o HTML, CSS e JavaScript. Então, esse vídeo foi um resumo de como que essas tecnologias funcionam. Se você tiver alguma dúvida, mande aí nos comentários. Eu farei questão de responder. E a minha ideia é, ao longo do tempo, criar outros vídeos sobre HTML, CSS e JavaScript. Outras videoaulas. Então, se você quiser acompanhar o canal, os novos vídeos, então se inscreva. Se você achou que esse conteúdo foi relevante, clica aí no joinha. E até a próxima.